Evangelho, quinta-feira da oitava de Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da oitava de Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos convida a continuarmos com Jesus, a Virgem Maria e São José, no Templo de Jerusalém, que acabaram de ser abençoados por Simeão, pelo velho Simeão. As palavras de Simeão que ontem meditávamos, tão significativas ao coração da Virgem Maria, unem estreitamente o mistério da paixão que se realizará na vida de nosso Senhor com as dores que acompanharão o coração da Virgem Maria. A Santíssima Mãe participará em tudo dos acontecimentos da salvação realizada por seu Filho, e o seu coração estará estreitamente unido ao de seu Filho. Em meio a essas palavras, se olhamos de uma maneira, digamos assim, bem emocional para o Evangelho, essa visita no Templo de Jerusalém foi algo muito intenso. Porque, por um lado, se cumpre de maneira tão delicada a promessa que o Senhor fez a seu amigo, o velho Simeão. E pelas mãos da Virgem Maria, como ontem falávamos, ele recebe a tão grande graça de Deus Pai, a ele prometida, que é tomar nos braços o Messias, o Filho de Deus. E nesse ambiente de grande alegria, também se cumprem as palavras da profecia destinadas à Virgem Maria. Da alegria de poder estar entregando seus filhos aos braços de Simeão, cumprindo assim com alegria um desígnio de Deus, cumprindo assim com alegria aquela promessa como medianeira da graça reservada a esse filho de Abraão. Agora a Virgem Maria recolhe em seu coração essas palavras, essa profecia declarada pelo velho Simeão. Aqui seria delicado recordar o que ontem falávamos. Tendo Jesus nos braços, ele declara, tendo ele guiado pelo Espírito Santo e com o Verbo de Deus nos braços, declara a mãe de Jesus, que ela se unirá a seu filho nas dores pela salvação do mundo. E no mesmo instante, como diz o texto, havia também uma mulher anciã chamada Ana, filha de Fanuel, que por muitos anos se consagrou ao Senhor e vivia no templo, dedicando a sua vida inteiramente ao serviço de Deus. Então, em meio às palavras da profecia de Simeão, entram agora os gestos de Ana, tão alegres, tão ricos de esperança. Poderíamos dizer que foi uma variação de emoções e de
e de experiências emocionais, né? Em tão pouco tempo e tão intensas. Mas em todas elas, o coração da Virgem Maria está inteiramente atento ao acontecimento da vontade de Deus. Poderíamos dizer que quando Ana, com alegria, chega naquela hora, agradece a Deus e começa a falar do menino para todos aqueles que esperavam a redenção de Israel, a Virgem Santíssima também acompanha a alegria desse momento. De ver os filhos de Israel, como ontem falávamos, que esperavam a consolação, assim como Simeão também esperou o tempo da consolação, ver os filhos de Israel receberem o anúncio que esse tempo da consolação agora se cumpre. E saber que toda a consolação que Deus reservou para Israel passa pela mediação da resposta dessa filha de Sião, que com tanto amor toma nos braços aquele que Deus gerou em seu ventre, seu filho. Com uma grande beleza, Simão, o teólogo, monge, escreve essas palavras em um de seus hinos, a Virgem Santíssima falando em contemplação ao episódio de hoje. Corramos, pois, caríssimos irmãos, corramos para Deus, o Criador de todas as coisas, que desceu à terra por nós pecadores, inclinou os céus e se escondeu dos anjos, que habitou no seio da Virgem Santa, que dela tomou a carne e que dela saiu para a salvação de todos nós, e por seus braços foi confiado a casa de Israel. E a nossa salvação consiste nisso, em que a boca de Deus manifestou a grande luz dos séculos futuros. O reino dos céus desceu à terra. O Rei soberano dos seres, das alturas e dos seres deste mundo, veio até nós. Quis tornar-se semelhante a nós, a fim de que todos partilhemos do reino dos céus, tenhamos parte na sua glória e sejamos herdeiros dos bens eternos que nunca ninguém viu. Bens esses que são, tal é a minha convicção, a fé que afirmo, segundo a recebi dos apóstolos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eis a fonte de todos os bens, eis a vida de tudo o que existe, eis a alegria inexprimível e a salvação de todos quantos recebem alguma coisa da sua luz inefável e têm consciência de estar em comunhão com Ele. Escutai, queridos irmãos, a razão pela qual Ele é chamado Salvador é que leva a salvação àqueles a quem se une. Ora, a salvação consiste em ser libertado de todos os males e encontrar todos os bens para sempre. A vida em vez da morte, a luz em vez das trevas, e em vez da escravidão, das paixões e das ações infames, a total liberdade que é concedida a quantos se unem a Cristo, Ele, Salvador de todos os seres, entregue a nós pelas mãos da Virgem Maria. Então, eles possuirão, sem poderem voltar a perdê-la, toda a alegria, toda a felicidade e toda a beatitude, aquele e cada um que o receber, que só conhecerá, conceberá e verá quem estiver sincera e ardentemente unido a Cristo
e por essa união zela atentamente o coração de sua Santíssima Mãe. Oh, meu irmão, minha irmã, que beleza o episódio que se desdobra nesse encontro com Ana. Normalmente, quando meditamos a apresentação de Jesus no templo, olhamos muito restritamente a ida da Sagrada Família e o encontro com Simeão. Mas tem também essa segunda parte, que é o momento em que Ana anuncia à casa de Israel, aqueles que esperavam, o anúncio da consolação. Que coração! A qual coração foi confiado o grande anúncio da consolação de Israel, senão ao coração da filha de Sião, que disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que alegria da Virgem Santíssima, como dissemos, ver que esse anúncio, que já tinha sido, obviamente, cantado pelos anjos aos pastores, agora no Templo de Jerusalém, aqui recuperamos da meditação de ontem a importância e o significado do templo, agora corre sobre toda a casa de Israel. O templo do Senhor, o lugar onde o Senhor escolheu, abençoou, para que sejam entregues a Ele o louvor e a glória, onde o povo se encontra para receber a aspersão do sangue eloquente, do sangue do perdão, onde o povo se encontra para celebrar a expiação dos próprios pecados. O lugar bendito por Deus agora recebe o anúncio da consolação. Que alegria para o coração da Virgem Maria! E essa alegria permanece cada dia e cada vez que chega até o nosso coração, marcado e ferido pelo pecado, o anúncio e o chamado à conversão, o anúncio e o chamado a entrarmos na misericórdia de Deus. Toda vez que chega um coração ferido, o anúncio do perdão do Senhor. Cada vez que um pecador outra vez escuta a voz de Deus que o chama ao arrependimento e contrito acolhe esse chamado do Senhor, se alegra o coração da Virgem Maria, pois a consolação, o tempo da redenção, se realiza mais uma vez sobre a vida daquele filho. Assim como no dia em que, no templo do Senhor, toda a casa de Israel recebeu o anúncio que a consolação de Deus se estava realizando. E que alegria podermos, nesse período do Natal, buscarmos o sacramento da confissão e aproveitarmos, nesse período em que estamos em trânsito entre as festas natalícia e do início do ano, a oitava se conclui com a celebração de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Nós temos, ou o título Theotokos, o título da Santa Mãe de Deus, né? Esse, na verdade, é o título da festa, a solenidade da Santa Mãe de Deus. O título é esse. E ali se anuncia a paz, porque a Virgem Maria é aquela que nos trouxe o anúncio da paz. Depois, quando percebemos a continuação, o último trechinho, antes de Jesus voltar, e já tivemos a oportunidade de meditar sobre essa parte, Jesus aos 12 anos no templo, em que Lucas abre a história da vida oculta de Jesus e faz o episódio de Jesus aos 12 anos no templo declarar que toda a sua vida será para ocupar-se das coisas do Pai. Mas, antes disso, na conclusão, depois que no templo de Israel foi anunciado a consolação de Deus, foi anunciado a redenção à casa de Israel que esperava,
Nosso Senhor seguiu com sua mãe. Lucas escreve com essa delicadeza o versículo 39 e 40. Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Após esse episódio, a vida segue. Normalmente, poderíamos dizer que o episódio tão relevante como o episódio da apresentação de Jesus no templo se passou de uma maneira tão discreta que provavelmente muitos que ali estavam no templo nem se deram conta daquilo que estava acontecendo, por conta da distração e da dispersão que talvez vivessem naquele momento. Não houve toque de trombetas, vocês repararam isso? Não houve nenhuma teofania ou nenhuma aparição extraordinária de anjos no templo. Simplesmente aconteceu dentro de um dia como o dia de hoje. O Senhor escolhe realizar os seus grandes acontecimentos dessa forma. É preciso que a gente aprenda isso de uma vez por todas. Hoje, no mundo inteiro estão sendo celebradas as Santas Missas. A Santa Missa está sendo celebrada na igreja. E a realidade do nosso bairro segue habitualmente como sempre. Mas ali está acontecendo o maior milagre da história. Ali se renova paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ali, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo diante dos nossos olhos, durante a Santa Missa, na ordinariedade de um dia como tantos outros. E todo o mistério do amor de Deus por nós e o grande mistério da Santa Missa, onde todos os dons e graças de Deus estão presentes e estão dispostos em nosso favor, está acontecendo ali, não amanhã, não ontem, hoje, não em um tempo marcado com grandes sinais ou uma pré-audiência ou coisas desse tipo que nós usamos normalmente para formalizar um acontecimento, como, por exemplo, a pré-estreia de um filme, né? São feitos vários anúncios e você vai formalizando e desejando o lançamento de um livro. Que aquele dia aconteça de maneira que tantos outros momentos da vida se tornam polarizados para aquele acontecimento, né? Mas não tem isso. O Senhor acontece. E o mundo segue o seu ritmo. Alguns santos, como o padre já teve a oportunidade de falar aqui, como Santa Madalena de Pazzi, mas também as nossas irmãs, principalmente as irmãs da família carmelitana, tiveram sempre uma grande tradição de reverência e amor à Santa Missa, de maneira que esse mistério não passasse desapercebido aos seus olhos. E o dia se orientava em torno desse grande acontecimento que era a Santa Missa. Não é sempre dessa forma que nós montamos o nosso dia, mas para nós, especialmente sacerdotes e religiosos, que temos o hábito da missa cotidiana, e para todos os nossos irmãos e irmãs que têm o hábito da missa cotidiana, é importante que nós comecemos a criar esse movimento de preparação, esse movimento interior de polarização desse acontecimento no nosso dia. O movimento do nascer, do começar do dia até a hora da missa, para encontrar com o Senhor, e o restante do dia após a missa como essa continuidade da missão que o Senhor nos envia a partir do sacramento que recebemos. E sabendo que ali nada de mais valioso e importante poderia acontecer no nosso dia do que aquele horário da Santa Missa, aquele tempo ali.
É bem verdade que muitas vezes entramos para a missa e a impressão que temos é de que nem estamos na missa porque tanta dispersão e agitação temos no coração. Mas aos poucos nós vamos nos educando a isso e criando o espaço de recolhimento. Quando termina o episódio no Templo de Jerusalém, a vida segue normalmente. E na cotidianeidade da vida em Nazaré, todo o mistério da salvação está acontecendo. E o Filho de Deus cresce em sabedoria, idade e graça, até o dia em que começará a sua missão pública e finalmente se entregará no sacrifício redentor, em sua paixão, morte e ressurreição. E tudo isso se deu dentro de uma ordinariedade da vida. Então, a história do nosso Salvador se passa ao longo de 30 anos, pouco a pouco, passo a passo, dia após dia, vivendo em função ou vivendo para aquele momento. Aí a gente escuta hoje Simão, novo teólogo, escrevendo para a gente o texto que escreveu, né? Também a nossa vida vive para esse acontecimento. Qual acontecimento, Padre? Ter Cristo conosco. Desde o momento da encarnação até o sacrifício na cruz e a sua ressurreição, o Senhor viveu para aquele momento. Viveu para entregar sua vida por amor a nós. Dia após dia, ao longo de, poderíamos dizer, longos 33 anos, desejando aquele momento. Sei que imaginava que desejar uma coisa que demorou 2 anos para chegar foi uma eternidade, né? Rapaz! Do momento da concepção no seio virginal de Maria até o momento da sua ressurreição, se passaram 33 anos e todos os dias, sem exceção, foram vividos polarizados sobre aquela hora de entregar-se pela nossa salvação, vencer a morte e conceder-nos a vida, como escreveu Simão, novo teólogo. E nós queremos também estar junto com Jesus assim. Vivemos a nossa cotidianeidade polarizados sobre essa referência. O padre pegou como referência a Santa Missa, porque trata-se do milagre por excelência que temos todos os dias a possibilidade de ver e nele tomarmos participação. E ao tomarmos participação, recebemos Cristo, exatamente como nos falava o texto de Simão, novo teólogo, hoje. Mas o desejamos, sobretudo e em definitivo, na eternidade. De maneira que, como cristãos, vivendo a cada dia essa experiência que podemos realizá-la na Santa Missa, vivemos todos os dias da nossa vida esperando o dia derradeiro em que encontraremos e estaremos definitivamente unidos a Cristo, de maneira que nada mais poderá nos separar, pois esse tempo, que é o tempo do exílio, terá terminado e definitivamente estaremos próximos dele sem que nenhuma imperfeição venha a perturbar a beleza dessa comunhão. Então, isso que projetamos como desejo último da nossa vida, né, pode acontecer diariamente. Vocês estão entendendo agora por que eu fiz todo aquele discurso sobre a Santa Missa? Porque uma coisa que a gente vai viver num tempo que a gente ainda não sabe qual vai ser, não sabemos de hoje até o dia desse encontro definitivo com o Senhor, quanto tempo se passará? 30 anos? 30 dias? 10 anos? 20 anos? 8 anos e 9 meses? Não sabemos, mas é o que desejamos. Então, cotidianamente temos a oportunidade de viver isso através da Santa Missa, por exemplo. E todo dia nos prepararmos para esse encontro e vivermos esse encontro com o Senhor. E depois que sairmos desse encontro, caminhamos então em direção a um encontro derradeiro,
Mas aí no dia seguinte o Senhor, antes do encontro derradeiro, veio ao nosso encontro de novo pela Santa Eucaristia. E nós nos encontramos outra vez. E escolhemos todos os dias ficar com Cristo. Recebê-lo, encontrá-lo, agarrá-lo, unirmos-nos a Ele. Assim como Ele todo dia desejou, desde o mistério da encarnação até o dia de sua ressurreição, que se cumpri, até o dia da sua paixão, que se cumprisse aquele momento, o momento da nossa libertação. Todos os dias Ele o desejou, sem exceção. E nós temos a possibilidade de também desejar aquilo que Ele fez com que fosse o desejo do nosso coração. Que estivéssemos, e possibilidade, porque só por Ele existe essa possibilidade de permanecermos unidos para sempre, sem jamais nos separarmos na glória dos céus. Que a meditação de hoje nos leve a esse ardente amor pela Santa Eucaristia e nos dê a graça de vivermos assim, cantando na história a consolação pela redenção que o Senhor trouxe para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.